Se você só se sente em paz quando tudo tá sob controle, talvez isso não seja organização. Talvez isso seja medo. No último episódio, eu falei com você sobre como o perfeccionismo, né, como tentar ser perfeito é extremamente cansativo pra mim e pra você, né? Se você for ver os meus outros vídeos, você vai estar acompanhando eu falando, né, dessa série entre o começo e o fim, falando sobre o perfeccionismo e como isso pode impactar o seu ano de 2026, como isso pode nos atrapalhar, como isso pode nos deixar para trás. Vou trazer para vocês, junto com o perfeccionismo, uma outra coisa que também nos atrapalha. E eu vou te dar algumas dicas de como a gente pode estar trabalhando nisso. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo. Esse é o 4º episódio da nossa série Entre o Começo e o Fim. E hoje eu vou falar com vocês sobre uma coisa diferente, trazendo um pouquinho mais de informações para vocês. Se você já percebeu, né? Provavelmente sim, não preciso nem fazer isso uma pergunta, mas a gente tenta controlar tudo nos mínimos detalhes. A gente tenta controlar o tempo, a gente tenta controlar o futuro, a gente tenta controlar as pessoas, a gente tenta controlar. Nossa, nem bolei pra falar. A gente tenta. Até rimou. A gente tenta controlar os resultados e muitas das vezes a gente tenta controlar aquilo que a gente nem tem controle sobre. Ninguém controla sem motivo. Sempre tem um motivo por trás disso. E esse motivo é nada mais nada menos que o famoso que eu já falei sobre ele aqui várias vezes, o medo. Medo de falhar, medo de perder, medo de conseguir, né? Medo de não ter, não alcançar, não conseguir ter o resultado que sonhou, né? Medo do que as pessoas vão falar, enfim, medo de coisas que às vezes a gente nem tem controle e nem é nossa responsabilidade. Por exemplo, o que as pessoas vão falar ou o que elas vão pensar a nosso respeito. Não é uma coisa que a gente tem controle, entendeu? E, infelizmente, a gente vai ter que viver com isso. A gente precisa superar os nossos medos. Só que a verdade é que o nosso cérebro, toda vez que ele é exposto a algo novo, algo diferente, ele percebe, assim, ele tá o tempo todo analisando. E quando ele vê algo que ele acha diferente, né? Vamos supor que você começou com algo que o seu cérebro não tá acostumado a fazer. Ele começa a enviar uma mensagem. Ele envia uma mensagem assim falando: olha, galera, cuidado aí, entendeu? Aqui a gente tem um problema. Então vamos resolver esse problema. E é daí que vem essa necessidade de controlar. Só que o problema é que quanto mais controle o cérebro tem, mais problema ele vê, mais perigo ele continua vendo. Quanto mais controle, ele percebe que o perigo continua existindo. E é aí que muitas das vezes a ansiedade começa a nascer nos nossos corações. Porque a gente quer cada vez mais, uma parte de nós quer cada vez mais ter controle e controle, cada vez mais controle sobre as situações. Eu não sei quem foi que te traumatizou, amiga. Só que o controle, ele não é força. O controle é medo tentando se proteger. O controle, ele não acalma o cérebro. Ele convence, entendeu? Eu e você de que alguma coisa está errado e que nós estamos em constante perigo. O cérebro, ele busca certeza. Só que a fé, ela nos permite a confiar. O controle, ele tenta garantir. Só que a confiança, ela permite que Deus nos conduza e que Deus faça aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa acontecer. E às vezes a gente se engane em relação a isso. O controle, ele não traz paz. Quando tá tudo sob controle, realmente a nossa tendência é realmente se sentir em paz. Só que o controle, ele não traz paz, ele traz tensão. Por isso que quanto mais controle você tem, quanto mais controle eu e você temos sobre algumas situações, mais tenso a gente fica. Salmos 37:5, o versículo que eu compartilhei ontem no meu perfil, porque o plano era postar esse vídeo ontem, diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele
Diz assim, Salmo 37:5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Entregar quer dizer soltar o controle. Confiar, ele tá falando para mim e para você descansar. E quando no final do versículo ele diz, ele agirá, em outras palavras, ele fará, ele vai fazer, tá mostrando para mim e para você que o resultado não é seu e muito menos meu papel. Porque Deus, ele te deu responsabilidades. A gente precisa ser sincero sobre isso. Ele deu responsabilidades para mim e também deu responsabilidades para você, diferentes ou responsabilidades iguais, enfim, ele nos deu responsabilidade sim, só que ele não nos deu onipotência. Então para com essa neura de que tudo depende de você, porque não depende. E toda vez que você tentar fazer algo na sua força, toda vez que você tentar fazer algo, conquistar algo pela força do seu braço, você não vai conseguir conquistar, ou talvez você vai chegar num ponto que se você tivesse feito com o Senhor, você chegaria muito mais além. Então isso da gente querer ter o controle das situações, na verdade tá só nos atrasando. Eu tenho essa notícia pra você, é alcançável. Soltar o controle, entendeu? Não é uma coisa sentimental, não é um sentimento, uma coisa, nossa, hoje eu tô sentindo, ou uma coisa assim emocional, sabe? Aquela coisa clichê, assim, nossa, bonito. Não tô aqui romantizando soltar o controle, não é isso. Mas eu entendo que isso é uma decisão. E muitas das vezes isso é, na verdade, uma decisão espiritual. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou te ajudar, assim, de maneiras práticas e vou falar o que eu faço, né? A primeira coisa que você precisa fazer é nomear, isso mesmo, dar nomes àquilo que tira a sua paz. O que é que hoje na sua vida tá tirando sua paz? Talvez quando você tá escutando eu falar isso, você pensou em alguma coisa, entendeu? Então, assim, ao ouvir isso, você pode fazer uma análise da sua vida, você mesma vai saber o que é que tem tirado a sua paz? É o seu futuro? É a sua profissão? É a sua vida amorosa? É os seus relacionamentos de maneira geral? Enfim, é o dia de amanhã. Você sabe aquilo que tem te causado ansiedade, aquilo que tem te afligido, aquilo que tem roubado a sua paz e muitas das vezes roubado a sua alegria. Não tem como dar remédio sem você ter feito o diagnóstico. Vamos estar entendendo isso por aqui, por favor. Para você medicar uma pessoa doente, primeiro você faz o quê? Você precisa examiná-la, entendeu? Então não tem como você querer uma solução se você ainda não se examinou. Primeiro começa no reconhecimento, entendeu? Quando você nomeia, tudo aquilo que você nomeia, tudo aquilo que você, quando a gente está fazendo ali, né, o self-analysis, quando a gente, tudo aquilo que a gente autoanálise, né, quando a gente está fazendo autoanálise, a gente vai olhar para nós, entendeu? E a gente vai estar listando ali, nossa, aquilo, aquelas coisas. Quando a gente lista, a gente está nomeando, e é a partir daí que a gente consegue entender o que está acontecendo e como resolver, né? Você não se analisa, você não reconhece o comportamento que está errado, e por isso que você nunca mudou, por isso que você não tá conseguindo romper, porque você, enfim, criou um bloqueio, ou seu orgulho, seu ego não permite que você reconheça tal coisa, tal defeito, entendeu? Então você não vai conseguir tratar isso e, por mais que isso te incomode, ainda não te incomodou a ponto de mudar. A gente precisa entender isso também. Existem coisas que nos incomodam? Sim, existem, claro. Mas até que ponto te incomoda? Será que realmente te incomoda? Porque quando realmente incomoda, a gente, ó, ligeiramente dá uma maneira, inventa um jeito, se vira nos 30 para poder resolver. Então, às vezes, a gente precisa olhar para nossa vida e entender que se isso aqui não está do jeito que eu quero, é porque eu ainda não me incomodei o suficiente. Eu ainda estou na minha zona de conforto, sim. Passo 2. Vamos lá pro segundo passo, porque eu falei que são 3. Me perdi um pouco no assunto? Não me perdi, não. Tava falando coisa que talvez você precise ouvir, realmente. Depois que a gente reconhece, né? Depois que eu reconheci aquilo que estava tirando a minha paz, eu entreguei em oração. Uma simples oração.
não precisa falar, a Bíblia fala, né, tipo assim, quando orar, você não precisa ficar repetindo um monte de palavra e falando um monte de coisa, entendeu? Como fazem os religiosos. Não é isso que o Senhor quer de nós, entendeu? Quando eu aprendi que o Senhor, ele entende que eu sou um ser humano, e ele sabe de todas as coisas, só que ele quer que eu, como um ser humano real, que eu admita as minhas fraquezas, que eu seja honesta, entendeu? Eu lembro de uma vez de ouvir uma frase da Camila Barros que dizia o seguinte: vale mais uma fé incrédula do que uma fé falsa. Eu não lembro se era fé incrédula ou se era uma oração incrédula do que uma fé falsa. Não me lembro agora direito. Por quê? Porque às vezes, gente, realmente nos falta fé. A gente precisa admitir isso. Entendeu? É orando, falando, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer, mas eu não sei como. Eu não estou conseguindo crer que isso pode mudar, que isso pode acontecer. Entendeu? Do que a gente fica, ai, Senhor, eu acredito, eu acredito, eu acredito. E no nosso interior a gente tá, cara, eu não acredito não, desculpa, Senhor, eu não confio, não confio, não confio, não vai dar certo, não vai acontecer. Então, assim, o Senhor prefere que você seja real, entendeu? Não uma performance diante dele, mas real. Real. E o terceiro passo. Falei que eram 3, né? Cheguei no terceiro. Faça o que você pode hoje. Comece hoje. Comece hoje, comece pequeno, um passo de cada vez. A fé, ela não é passividade, é ação. É ação. A fé é ação. Então olha para aquilo que você, né, assim, nossa, isso aqui tá me incomodando. Sei lá, em relação à sua saúde, talvez. Vai fazer uma caminhada. Vai começar a tomar 2 litros de água por dia, entendeu? Se você mora nos Estados Unidos, a gente aqui, né, o costume, a gente tem a nossa água, ela é uma garrafinha. Se você. É 4 dessas, gente, você tem noção? Isso aqui é 500 ml, são 4. Você tomar 4 dessas, entendeu? Você tomou 2 litros de água, entendeu? Eu já tomei meio litro, essa aqui é a minha segunda. Então, assim, nossa, vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício, vai fazer uma matrícula na academia. Ai, meu Deus, tô me sentindo muito conturbada. Vai fazer terapia, entendeu? Vamos estar, entendeu? Não vem com essa de dar um passo maior do que a perna. Não vem com essa de coisas irreais, porque eu sei que às vezes nós mulheres, e talvez os homens, tem muito disso às vezes, de tipo assim, nossa, tem um momento que a gente tá, sei lá, meia-noite, 3 horas da manhã, a gente fica, cara, vou mudar minha vida, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. E no dia seguinte, você dorme, entendeu? E continua vivendo sua vida normal. Então não é isso que eu tô falando pra você fazer. Eu tô falando pra você ser realista. O que que eu posso fazer hoje? O que que eu posso fazer hoje em relação a isso? O que que eu posso fazer hoje em relação àquilo? Aquilo que você entregou, entendeu? Que você entendeu que não é do seu controle, você deixa pra Deus e continua orando. Só que aquilo que você pode fazer, faça. Faça hoje, comece pequeno. E eu digo isso porque esse próprio canal do YouTube, esse é o meu 4º vídeo. E, gente, a diferença que eu estou sentindo do começo, entendeu? Esse vídeo, por incrível que pareça, ele vai ter poucos cortes. Ele tá até melhor do que o vídeo que ia ser postado ontem, entendeu? Que eu precisei fazer em mais cortes. Se eu tivesse pegado e falado, cara, eu vou fazer. Gente, era 2 anos, mais ou menos uns 3 anos com a mesma meta de ter um canal no YouTube, entendeu? Uma coisa que eu já podia ter começado, ó, há muito tempo. Talvez hoje eu ia estar muito, tipo assim, comunicação, porque querendo ou não ajuda. Essa semana, entendeu? Eu senti diferença em falar com vocês nos stories, em interagir com vocês no meu Instagram, entendeu? Tô melhorando, porque às vezes uma mensagem se perde, né? Porque assim, gente, por mais que talvez pareça, entendeu? E algumas pessoas achem, eu não fico à toa o dia inteiro no telefone, entendeu? Gostaria, entendeu? Isso aqui é uma coisa que dá trabalho, entendeu? Então eu preciso dedicar tempo, e aí eu tenho os meus estudos, e eu também cuido da casa, entendeu? Junto com a minha mãe e minha irmã. Então, assim, é uma coisa, como eu falo, agitada. Então, às vezes eu me perco e não dá pra acompanhar, mas eu agradeço muito quem me acompanha, quem responde, eu fico sempre ali muito atenta. Talvez, né, se eu não tivesse começado, eu não ia ter progredido. Eu preciso reconhecer isso. Porque o progresso vem da ação. A partir do momento que você começa, a partir do momento que você dá o primeiro passo, a partir do momento que você tenta,
Entende? É aí que vem o progresso. É aí que você consegue comparar o antes com o depois, o agora com o depois, né? Se eu não tivesse começado, eu não ia ter com que me comparar, entendeu? E não é comparação com os outros, entendeu? Não meça a sua vida com a regra dos outros, não meça, entendeu? Isso é a coisa que vai roubar a sua paz, meça a sua vida com a sua régua, entendeu? Olhe para a sua vida e analise a si mesmo, analise o seu progresso e valorize o seu progresso. Por favor, dê o primeiro passo hoje. Algo simples, algo singelo, dê o primeiro passo hoje. Talvez você esteja cansado, mas não porque tá pesado demais, mas porque você tá tentando carregar uma coisa que só Deus pode sustentar. Você tá tentando sustentar coisas que só o Senhor pode sustentar para você. Soltar o controle não é desistir, não é deixar para lá, não é isso. Mas é confiar. Não é parar de agir, não. Mas é entender até onde, né, você vai, o que é o seu controle, o que é a sua responsabilidade e o que não é. Entendeu? É até viver assim de uma forma mais livre. Soltar o controle é não se desesperar. Por incrível que pareça. Soltar o controle é não se desesperar. Por quê? Porque o controle, ele te mantém tenso. Só que quando você confia, você sente paz. Você sente uma paz diferente quando você confia, gente. E assim, isso é verdade, porque desde que eu comecei esse canal, eu tenho vivido experiências com Deus no meu secreto, que eu consigo, assim, mudanças que eu consigo ver no dia a dia, nos pequenos e nos grandes detalhes, que realmente, assim, é uma coisa sem palavras, entendeu? E a confiança, ela realmente, ela te mantém em paz. E não existe nada melhor, nada mais bonito do que você estar em paz, entendeu? No coração. Porque quando você tenta, Deus te sustenta. Você precisa entender isso nessa manhã, você precisa entender isso hoje, que não depende de você. O resultado não vem de você. Apenas faça a sua parte e o Senhor vai fazer o resto. É isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu tô muito feliz que você ficou aqui até o final. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como começar, mesmo imperfeito, do mesmo jeito que eu fiz. Vou trazer dicas, vou trazer informações, vou trazer Bíblia, porque não pode faltar Bíblia. Mas vou trazer coisas importantes que você precisa ouvir e você precisa aprender. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu tenho um desafio para você. Você chegou até aqui, tome sua decisão no seu íntimo e poste hoje uma foto aleatória. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, vai no Instagram, posta uma foto aleatória. Foto do céu, pode ser uma selfie, pode ser um print desse vídeo, entendeu? Se você estiver assistindo de outro lugar, num computador, num tablet, na televisão, tira uma foto, entendeu, desse vídeo e escreve, soltei o controle. E me marca. Porque eu quero orar pela sua vida. Que Deus te abençoe. Que você possa soltar o controle e viver a vida que Deus realmente tem pra você. Uma vida de confiança de uma pessoa que entende o que pode fazer e o que só ele pode fazer. Tchau, tchau!